Então, se você tiver uma percepção, então não é que você vai ampliar. Não é que não possa, ok? É possível ampliar. E conforme a gente vai trabalhando, a gente amplia. Mas você precisa estar um estágio anterior para você saber fazer a leitura desse campo. Tudo já está acontecendo. Por isso que eu falo que todos somos médios, mas se a gente não estiver atento para perceber o campo energético que está nos rondando o tempo inteiro, a gente fala que a gente não consegue controlar o nosso comportamento. E aí, você tem fome de quê, Rê? Eu tenho buscado muitos conhecimentos, assim, na internet a respeito de espiritualidade. Eu tô, mas assim, buscando porque eu quero mudar algumas coisas em mim, alguns comportamentos. Depois que eu comecei a fazer a terapia holística, o ano passado, assim, eu mudei muita coisa em mim que eu precisava mudar. Uhum. E alguma coisa que depois que eu comecei a acompanhar você, assim, eu queria, assim, ter uma dúvida, né? Você fala que todos nós somos médiums. Sim. E o que eu queria saber, assim, como que a gente pode desenvolver essa mediunidade? Tá, deixa eu me entender uma coisa. Gente, eu tô com a mão aqui, porque tá meio sol aqui onde eu tô. Foi o único lugar que eu encontrei pra sentar. Então eu tô assim pra eu conseguir ficar com o olho aberto, tá? Deixa eu entender uma coisa. Você falou que você começou a trabalhar, a fazer algumas coisas holísticas. O que você fez holístico? Você fez um tratamento? Como é isso? Isso, terapia mesmo, terapia. Porque E o que você fez? A minha terapeuta, ela conversava comigo, a cada sessão ela avaliava, né? Mas sessão de quê? A sessão, cada vez que eu ia lá. Cada vez que eu ia lá, primeiro ela viu o que eu queria, o que estava acontecendo comigo, porque eu vim de vários processos de estresse, de muito cansaço, e aí eu ia conversando com ela. E aí, às vezes, ela trabalhou com reiki, ela trabalhou comigo com a mesa quantiônica também, ela trabalhou com pêndulo, com cristais, ela trabalhou com várias coisas. E a conversa também. Tá, e aí ela isso que eu falava queria entender. Porque o trabalho holístico, ele não tecnicamente é a conversa. O trabalho holístico é trabalhar a energia da pessoa. Sim, né? sim, Não ela é fazia isso. terapêutico no sentido só de conversar, alimentar só o mental. É tratar mesmo o campo energético e espiritual, né? Então, não sei se ela trabalhava com espiritualidade, porque, assim, Reiki não é um trabalho espiritual, é um trabalho energético. Trabalhos espirituais são diferentes disso. Então, quando você fala em desenvolver a sua mediunidade, o que você entende como mediunidade? Né? Porque existe a sensibilidade, existe a parte energética, existe o desdobramento e existe trabalhar com espiritualidade. Então, quando você fala, como é que eu faço para desenvolver a minha espiritualidade, a minha mediunidade? O que você está buscando com isso, Rê? Eu não entendi. Eu entendi, mais ou menos. Mas eu quero ver se você entendeu o que é que você está buscando. Talvez eu queria entender se eu tenho algum nível de mediunidade, alguma sensibilidade, e se eu tiver, como que eu posso melhorar, é mais ou menos isso. Tá, não sei se eu fui clara. Não foi. Na verdade, você não está clara em você o que é que você quer. Entendi. Tá? Você não está clara em você o que é que você quer. Médium, todos nós somos. Você falou, aumentar minha sensibilidade. Você não necessariamente você precisa aumentar. Você precisa aprender a perceber o que já acontece. Entendi. Né? Você precisa perceber no campo, aprender a fazer a leitura energética para você, então, identificar o que já acontece. Porque você fala assim, e o meu comportamento é muito difícil, por exemplo, não sei se você começou falando alguma coisa de comportamento, e eu melhorei bastante. É assim, quando um comportamento quando a gente tem, por exemplo, um rompante de raiva que a gente não consegue segurar, se você tiver a percepção da sua sensibilidade, da sua mediunidade presente para isso, se você estiver treinada para isso, você já faz a leitura do campo energético antes. Porque quando você teve um rompante de raiva, você já foi acionada energeticamente antes. E isso pode ser energético ou espiritual.
ok? Então, se você tiver uma percepção, então não é que você vai ampliar, não é que não possa, ok? É possível ampliar. E conforme a gente vai trabalhando, a gente amplia. Mas você precisa estar um estágio anterior para você saber fazer a leitura desse campo. Tudo já está acontecendo. Por isso que eu falo que todos somos médios, mas se a gente não estiver atento para perceber o campo energético que está nos rondando o tempo inteiro, a gente fala que a gente não consegue controlar o nosso comportamento. Mas não é controlando o comportamento, porque quando está no comportamento já está no físico. A gente tem que estar um momento anterior de presença e aprender a fazer essa leitura. Então, médiums todos nós já somos, você só não consegue fazer a leitura do que acontece no seu campo energético antes de você ter um rompante. Entendi. Tá? Ou antes da tristeza chegar, ou antes da raiva, ou antes do medo, ou antes da agonia, ou antes do pânico. É isso que acontece. Ou antes de gritar, ou antes de responder, ou antes de não responder, fiquei calada, não consegui, parece que uma coisa eu não consegui. Se você estiver presente para isso, isso é extremamente treinável. Né? E, por exemplo, a radiestesia já pode começar a te ajudar com isso. Só que, por quê? Porque você consegue identificar o que é que está atrapalhando a sua vida. Ok. E o que a radiestesia pode te ajudar também? Ela pode te ajudar, porque só identificar não adianta de nada. Eu preciso tratar. Se eu tiver que sempre ir num terapeuta, ele vai me tratar se eu for bem legal toda semana, uma vez por semana. Ou eu posso ser terapeuta da minha própria vida e ter uma ferramenta que, além de identificar, me ajudar a fazer essa leitura nesse primeiro momento, que é mais difícil, né? Sim. É um caminho. Então, hoje, muitas coisas eu já não preciso. Eu já consigo fazer a leitura sem uma ferramenta, sem um equipamento. Mas quem está começando, quando eu comecei, eu precisava dos equipamentos, que é o uso da radiestesia, e, enfim, ampliando para outras coisas. E aí eu identifico e tenho uma ferramenta para me tratar todos os dias. Então, a coisa não aumenta. Então, aquilo que me aciona, eu já trabalho nele antes dele ficar grande, fazer com que eu não consiga controlar o meu temperamento. Entende? É energético, não é só aqui da cabeça, é um trabalho. Então, esse processo do aumentar a minha mediunidade, ele, nesse primeiro momento, não é um desenvolver, é o aprender como é que a minha mediunidade já é manifesta. É só um aprendizado, entende? E todo mundo já é médium, e tudo isso já acontece com todo mundo o tempo inteiro, mas as pessoas estão fazendo vista grossa para isso e acreditando que aí a vida que me levou para um lugar, a coisa não deu certo, porque não tenho o que fazer. Mentira! Tem muita coisa para fazer, mas as pessoas só olham depois que a coisa já está bem ruim, entendeu? E não precisa ser assim. A gente pode ser trabalhando todos os dias e a vida ser muito simples, muito, muito leve, porque se eu tirei todos as pedras do caminho, eu não vou ficar tropeçando o tempo inteiro, o caminho está livre, né? Isso é uma coisa. E aí depois existe a outra parte que você pode sim, depois disso, desenvolver, aumentar, ampliar. E aí depende do que você quer para a sua vida. Por exemplo, eu quero desenvolver a minha mediunidade para trabalhar com a espiritualidade. Esse é um caminho, que é o meu caminho. É o de todo mundo? No fundo é o de todo mundo. Porque não tem uma frase que diz assim, ó, teve uma pessoa mais ou menos, assim, um carinha que sabia mais ou menos o que estava dizendo, que dizia assim, ó, daqui não passarás. Né? Ele sabia muito bem o que ele está dizendo. Se for só por aqui, e se for só pelo energético, chega uma hora que você bate num teto, e esse teto é espiritual. Sim. E quem não olhar para isso, vai ficar, daqui não passarás. Por quê? Fica preso na matéria. Não que a matéria seja ruim, não tem nada de ruim na matéria. Mas a pessoa ela não consegue entender a profundidade de tudo o que acontece na matéria. E quando eu tô lá em cima, tá? Não é cima, abaixo, só para entender, eu tenho muito mais poder. Eu não preciso fazer força. Poder no bom sentido, entende? Poder de dar de estar conectado com algo maior, e esse algo maior me conduz. E aí eu não preciso fazer força. Eu simplesmente sou conduzida. Mas aí eu ampliei a minha percepção da mediunidade que eu falei agora para um âmbito espiritual. E aí eu tenho uma percepção, além de energética, também espiritual. E uma condução. E eu consigo ouvir os sinais que eles estão me dando, não só na hora do trabalho espiritual, em todas as horas. Porque o telefone toca de lá para cá o dia inteiro. A gente aqui não tá pronto. A gente que não atende. Porque a gente não está pronto para atender. Então, este aparelho
precisa, é um aparelho telefônico aqui, né? Ele precisa estar pronto para aprender. Mas não é que o aparelho precisa estar pronto, eu preciso estar presente e saber como fazer isso. Então, precisa identificar o que é essa evolução, né? Que você busca, o que é, assim, trabalhar a minha mediunidade, desenvolver a minha mediunidade. É infinito esse caminho, é gigante. Então tem a radiestesia, a gente tem aí o humanoterapeuta que leva para um estado muito potente, muito maior, né? Para que vocês consigam ter compreensão. Então, assim, tem a radiestesia, é um primeiro momento, é um grande passo para ter uma ferramenta simples, básica, sem nenhum perigo, que não tem nada de espiritual, né? E que não tem nada de vidas passadas, mas que traz toda uma ferramenta para eu olhar tudo nessa minha vida atual e das pessoas, né? E também tem o processo de você ampliar e aí começar a compreender o campo energético com mais profundidade, todos os fractais e tudo o que dali também pode desenvolver para o campo espiritual de uma maneira que não é receber um espírito, é ser um ser espiritual e saber compreender o que esse universo quer. E aí você pode também ampliar e falar assim, agora que eu aprendi, eu quero trabalhar com esse universo. Então você pode ser terapeuta da sua própria vida, você pode ser terapeuta só da sua família, como você pode resolver trabalhar e ajudar o mundo a ser um lugar melhor a partir de toda essa percepção ampliada. Então entende que tem um monte de coisa por trás. É isso que a gente traz dentro dos nossos cursos, né? Não é um assim, põe a mão aí e acredita que funciona. Não, não é isso. É muito mais, é um ajuste de frequência para que a gente possa encontrar, para que os nossos soldados da luz possam acessar oitavas mais altas. Né? Oitavas mais altas, tanto para identificar a sua luz como a sua sombra. Né? São oitavas mais baixas. E não existe pior ou melhor, existe... Eu estou em todos os lugares, porque tem partes minhas que são angélicas e tem partes minhas que ainda são demoníacas. E não está no demônio que é de fora, está no que é demoníaco ainda em mim, que só precisa ser olhado e ele só precisa evoluir, entende? Eu só preciso iluminar essa minha parte. E sou eu que vou fazer isso, mas quanto menos eu olho para isso, mais ela fica ali na sombra. E essa sombra vai dar brecha para todas as outras coisas que vêm de fora atrapalharem a minha vida. Porque se tudo é por sintonia e eu tenho ainda os meus demônios, eu vou sintonizar com tudo que é de demônio. No outro que não tem nada de demônio. É ignorância no sentido... E aí eu dou brecha. Andresa, mas essa coisa ruim não existe? Existe. Mas antes de eu me preocupar com essa coisa ruim, eu tenho que me preocupar com a minha, porque a minha coisa ruim, a do meu assistido, que está em dor, que faz com que sintonize com algo maior. Então, a manipulação acontece porque ela existe a partir de mim. Isso é trabalhar a espiritualidade, entende? Compreender e entender e iluminar. E os nossos cursos, eles têm o objetivo de fazer a pessoa compreender o que é tudo isso, como identificar e ter ferramentas para tratar. Isso é o radiestesia na prática, isso é o humanoterapeuta, e isso é a sequência que a gente dá com quem entra no humanoterapeuta, se tornando aí um soldado da luz e fazendo parte da família Humanidade. Se assim ele desejar continuar com a gente tem programas muito maiores para quem entra por esse caminho junto com a gente de fazer o mundo um lugar melhor. E aí, quanto mais gente eu ajudo, se eu acabo com os pequenos sombras individuais, eu estou diminuindo a base umbralina, porque eu estou trabalhando 1 a 1. E aí essa pessoa quer começar a trabalhar para ajudar nisso. E esse é o caminho do humanoterapeuta e de quem está lá com a gente, vai seguindo em outras frequências, para ir a ser, quem sabe, aí um parceiro nosso de trabalho de verdade, onde a gente pode ter aí um caminho juntos, trabalhar juntos. Essa pessoa ser um terapeuta nosso, né? E aí a gente poder indicar. Então esse é um caminho aí. Mas eu espero que tenha te ajudado a compreender, dar um pouquinho mais de clareza para você em relação a isso tudo. Me ajudou sim, me ajudou sim. Ajudou a entender que tem um monte de coisa aí. Ajudou sim, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Esclareceu bastante. Assiste agora aí o workshop de radiestesia na prática com todo esse olhar, vai fazer muito mais sentido para você agora, tá bom? Então tá bom, obrigada, viu? Eu que agradeço, Rê, beijo. Beijo. Beijo Guarapari aí, tchau, tchau. Tchau.
eu estou assim, vivendo meu sonho. Porque eu me encontrei hoje. Eu trabalho já com a mediunidade, eu trabalho no centro espírita, assim, eu dou o meu tempo lá, eu dou passe, eu trabalho na desobsessão. E eu tinha muitas dúvidas, porque eles dão aula na segunda-feira. Tá. E eles falavam assim, Fabiana, você tem que se controlar, você tem que se controlar. Mas era tão forte quando eu recebia, assim, eu não sei se estou te explicando certo. Porque a gente trabalha no quarto Não, pode domingo falar, do tô mês. entendendo. No quarto domingo do mês, a gente tem um trabalho aqui em Uberlândia, que é só esse centro espírita que faz, que é a desobsessão. E eu tinha muita insegurança, porque tem 2 anos que eu me descobri na espiritualidade como espírita, que é uma doutrina, não é uma religião. Eu fui católica, batizada, eu crismei, só que eu não me encontrava. E eu sempre tive muita sensibilidade em tudo, assim. Eu sentia as coisas, às vezes eu pensava uma coisa acontecia, isso antes de entrar no centro espírita. Eu começava a ficar muito afobada em certos lugares, eu tremia. E depois que eu comecei a trabalhar no centro espírita, assim, doar meu tempo, a minha energia, começou a estabilizar. Devido a um trauma que eu tive, né? Muito ruim no meu casamento há 2 anos atrás. E eu percebi que algo não era desse mundo, era uma coisa espiritual. Tudo que estava acontecendo, só que eu não tinha caminhos. E eu encontrei o caminho há 2 anos atrás, e agora você veio para fechar tudo que existe no mundo. Para mim, o seu conhecimento, o que eu posso te falar assim? É tão surreal, parece que está tudo na minha mente, porém eu estou entendendo tudo agora, assim, do que eu vivi passado. Tipo, eu tenho 40 anos e eu comecei a viver agora. Eu não vivia para mim, eu vivia para o externo. Você fala muito isso. Eu não vivia para mim, eu me anulava. Eu fui gerente várias vezes de grandes empresas e eu falava assim, gente, por que eu penso no ser humano? Quando o supervisor pensava, os supervisores, amo todos, mas eles não entendiam a minha língua, porque eu falava sobre as pessoas que estavam comigo. Eu pegava o melhor de cada um. Eu sempre fui muito humana. E eu sou conhecida no shopping que eu trabalho como boazinha. Mas não era que eu era boazinha, eu era uma gerente humana, era diferente. E eu tenho assim, eu tenho uma aflição, Andresa, eu quero desabafar com você, muito assim, em relação a que eu acho que é tão fácil amar e as pessoas complicam. E eu amava em excesso, eu me anulava, entendeu? Eu queria uma... Então não é tão fácil amar, que amar em excesso não é amor. Então, eu amava em excesso. Eu não tinha um equilíbrio, entendeu? Eu sufocava. Porque daí você amava, não amava você. Então, isso, não me amava. Sufocava o outro. Exatamente. E você veio, para fechar, eu tô iniciando o módulo 1, eu comprei. Eu tô no módulo 1 porque eu trabalho, sou dona de casa de manhã, trabalho após o almoço, sou vendedora numa loja que eu amo. Eu já fui até gerente, resolvi voltar para as vendas. Hoje eu sou vendedora para ter tempo para minha família, porque na gerência eu não conseguia ter tempo, né? Para minha família, para mim mesma. Tô olhando mais para mim. Tem 2 anos que eu tô olhando para dentro de mim. E eu encontrei você, assim, por um acaso. E nada me completava. A igreja, até o centro espírita, eu vejo algumas coisas que me incomodam. Mas assim, eu sei que todos nós estamos aqui para evoluir, todos nós estamos aqui para aprender. E o que eu via? Faltava algo, e você veio para completar isso na minha vida. Eu acho que o mundo precisaria conhecer você, porque você é uma pessoa, eu não sei te explicar, é uma sabedoria que em 10 dias que eu estou fazendo, que eu consegui conciliar uns horários que a gente está fazendo no curso, minha vida já mudou em 10 dias. Meu esposo vê a minha mudança, a minha filha vê a minha mudança, sabe? Eu estou muito feliz mesmo. E eu queria ver com você, assim, uma forma de eu... como que eu te falo? Eu tenho algumas dúvidas que eu já queria começar a atender ontem, né? Depois do que eu vi, se eu estou começando o curso, eu queria saber qual o tempo que eu vou começar a poder atender. Isso vai depender de você. Só de mim? Quanto tempo você vai demorar para assistir o curso na sequência?
Depende muito mais de você, porque de mim o curso tá aí, livre para você assistir o tempo, se você quiser ficar 24 horas assistindo. Eu queria ficar 24 horas, eu queria ficar o dia inteiro, é porque eu tenho outras coisas. Então, claro, assim, eu entendo, mas isso não depende de mim, depende de você. O curso tá livre, os nossos cursos, eles, a gente entrega, e aí depois a pessoa tem ele liberado, né? Pelo período dela, e para ela assistir quantas vezes ela precisar e voltar. A ideia, assista na sequência. Tô assistindo, okay? Sequência, senão você não vai conseguir, de verdade, senão você não vai conseguir compreender. Você vai ficar perdida no meio do caminho. Tem uma sequência lógica até para um ajuste vibratório. Certo. Então, e aí você, conforme, quanto mais rápido você assistir, mais rápido você vai ter informação, você consegue atender, porque o material você já tem, né? Sim. Porque a gente vai, todo o material que é preciso, tanto para quem faz radiestesia, como para quem é do humanoterapeuta, todos os equipamentos a gente entrega, né? É um bônus, a gente não vai ter nada que você vai ter que comprar, entende? Você já vai ter. Andressa, então, é só você estudar e colocar em prática. E eu quero te falar uma coisa. É o tempo que você vai demorar para assistir. Eu nunca vi um curso tão fácil de compreensão, tão fácil de você entender, internalizar. Aquilo ali é a felicidade. A gente fala, às vezes a gente escuta nas palestras do centro, a felicidade não é desse mundo. Você pode ser a felicidade, sim, a partir de você olhar para dentro, e igual você falou antes aí, com essa moça que eu não lembro o nome dela. Sim, a Regina. Sobre a mediunidade. A gente sente tudo, sim. Eu sentia tudo. E você está me dando direcionamento para parar, sentir e respirar. E eu não respirava. Pode ver que eu estou nervosa aqui um pouquinho, fico afobada. Isso eu não sabia controlar, sabe? E eu passei por muita superação. E eu tenho uma família que totalmente é médium. Eu percebi nisso, né? Só que a gente precisa do equilíbrio. Não adianta ir em qualquer lugar. A gente tem que conhecer o seu curso. O seu curso, na verdade, dá o equilíbrio. O que você está dizendo é o que eu venho falando o tempo inteiro, que é o seguinte: a gente já sabe, a gente já sente, a gente já tem tudo dentro da gente. A gente só não está conseguindo compreender. Então, quando eu falo que o nosso espaço, ele chama Espaço Humanidade, consciência que cura. Quando eu falo que é a consciência que cura, então quando você fala, me dá uma felicidade, uma alegria, com o que você diz, com o que você fala, com a clareza que você traz, o que de fato eu estou fazendo? Eu estou dando consciência para você. Essa consciência sobre você, sobre o seu processo, sobre a mediunidade, sobre a espiritualidade, sobre a energia, ela faz com que você se compreenda. Então, esta consciência que eu gero em você cura as dores que você tem, do não entender o que você sente. Não entendia nada, mesmo praticando desobsessão. E aí gerando a felicidade. Gerando a felicidade que você está me trazendo, que é a cura, que é exatamente isso. Então não é que tem uma cura, a própria consciência leva a luz, o entendimento leva a cura. E aí, claro, se eu tenho uma doença, um problema, isso vai trabalhar no desfazimento dos meus blocos, dos meus processos obsessivos e auto-obsessivos, e aí é onde tem as técnicas para vocês usarem dentro do curso. Entendi. Então é isso, entende? Então vai seguindo. Desculpa, pode falar. É que eu tenho uma dúvida. Eu gosto de trabalhar com crianças. E quando eu montar no futuro a minha sala, qual a idade que eu vou poder atender? Assim, a partir de que idade, crianças? Eu falo sempre aqui, em todos os meus vídeos, enfim, você vai ver aí no curso também. Criança, ela não é um espiritinho. Ela é um espírito num corpinho. Então não muda nada. Qualquer idade. Tem bebê recém-nascido que nasce com um processo bem complexo, porque ele já traz processos bem complexos. Então tudo pode ser trabalhado. A questão os pais precisam autorizar, de verdade. A criança, você só vai usar uma linguagem diferente com a criança, mas o tratamento, na hora de conversar com ela, tá? Para tentar tirar dela, você vai ter que ter uma habilidade para conversar com ela. E a tia, essas coisas, claro que é diferente, normal. Só que o tratamento energético é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. E fica com isso na cabeça. Eles não são um espiritinho.
Eles são um espírito, Entendi. um ser de luz com de luz ou vem carregando as suas dores, com processos, eles são infinitos, grandiosos, que vêm há muito tempo, assim como todos nós, e que só estão por um período num corpo pequeno até o desenvolvimento, como todos nós fomos. Nós não somos um pequeno espírito como quando somos crianças. Nós somos o que a gente já é, só que num corpo ainda pequenininho. Não muda nada. E outra coisa, eu vou poder atender toda a minha família. Tipo, eu tenho um Se problema você com a minha tiver filha. não envolvimento emocional, você conseguir. Certo. Porque qual Separar. é o grande lance? Separar o emocional. Sim. Separar o emocional. Eu sou muito possível, emocional. Meu esposo é Nós- muito razão. Então, Não, mas não é assim, isso que eu tô falando. Não é certo. disso que eu tô falando. Essa é a sua Tá. característica, essa é a Certo. dele. Tá? Então isso não muda nada, e ele, por ser mais racional, não significa que ele não tenha a sensibilidade dele, que ele capta a partir do racional. E você é a partir Certo. do emocional. O que eu estou dizendo é, você não pode se envolver emocionalmente no problema de um familiar. Então, por exemplo, a pessoa está doente, e aí você vai lá e capta um processo dessa pessoa, e aí, ou não está doente, enfim, está lá no processo dela. E aí você capta um processo dessa pessoa, onde na outra vida ela, enfim, gerou esse processo e foi um processo de dor. Entendi. Você não pode lidar com isso de uma maneira, ai meu Deus, e agora? Tá. Entendeu? Mas deixa eu É te falar, isso. eu tenho outra dúvida. E Eu descobrir tenho- que a filha foi uma grande assassina, por exemplo. Por isso ela está passando pelo que está passando. Eu tenho que ter maturidade para lidar com isso e descobrir que ela foi, eu fui, todo mundo foi, porque senão a gente Não, estava isso eu aqui. até tenho. Eu quero só tirar uma dúvida. É conseguir lidar com esse emocional. Certo. Se Eu não só quero conseguir, é melhor dar para outra pessoa fazer. Tá. Em relação ao desdobramento, eu tenho uma facilidade imensa de. Eu gostaria de saber só uma sugestão. Quando eu sentir que eu tenho mania de desligar muito rápido, eu não tenho muito foco. Aí de repente eu saio muito. Aí eu descobri que eu tenho uma facilidade muito grande para desdobramento. Eu queria assim uma sugestão sua para mim quando eu sentir No isso. curso. No curso. No curso eu vou aprender. Vai Não, lá, então porque tá lá eu ótimo. tenho que explicar um processo aí. E lá vai explicar direitinho pra você. Como você já trabalha com a mediunidade, você já tá no curso, é melhor porque Já. lá você tem um caminho mais completo. Tá? Um caminho mesmo de como fazer, de como o que é esse desdobramento, quando é um desdobramento de fato, quando é uma absorção, quando é a minha energia solta, tem um monte de caminhos aí. Então, se eu te der um desdobramento exato, pode ser que não seja o que você está mencionando agora. Tá? Então lá vai te dar toda essa informação. Mas uma coisa que pode ajudar também a você e a outras pessoas que de repente estão aqui, mas que não estão dentro da nossa turma, não são ainda um soldado da luz, que é como a gente chama quem entra nos nossos cursos, tá, gente? Eu tô apaixonada. Fazer o alfa todos os dias. Fazer o alfa todos tá. os dias vai ajudar. Todos os dias, de 1 a 2 vezes por dia. Andresa, mas o que é o alfa? É um relaxamento profundo ligado a nenhuma egrégora. E esse relaxamento você encontra no YouTube, relaxamento alfa profundo do Espaço Humanidade. Qualquer pessoa pode fazer 1 a 2 vezes por dia. Eu faço todos os dias. Isso. Tá bom, então. Você assistiu o módulo 0? Assisti, perfeito, tudo era perfeito. Lá eu estou explicando da importância do alfa profundo. Então isso já vai ajudar você e todo mundo que está aqui, independente de fazer parte da nossa turma ou não. Isso ajuda bastante em manter a energia o alfa presente. profundo aquela meditação que você coloca lá, né? Aquela que zera, né? Aquela que na verdade não nos liga a nenhuma egrégora, simplesmente nos conecta direto com a nosso mental superior. Não é uma meditação simples, é um ajuste de frequência com o nosso mental superior. Certinho. Eu mando ser um soldado da luz, sucesso, sim, espiritual e muito amor. Você é amor puro. Tá que bom? Flor. Então tá bom. Um abraço. Beijo. Tchau, beijo pra todo mundo que tá te assistindo também. Aí, beijo. Tchau, André.